E então, turma, agora farei a correção da última parte da nossa prova aplicada para o concurso da Unesp. É novo por aqui? Inscreva-se agora mesmo neste canal para receber as nossas aulas semanais e gratuitas. Vamos lá! Na frase, mas o inverso também é verdadeiro. Vamos ver, o vocábulo mas estabelece em relação ao trecho anterior um sentido de que, se tem conjunção, a Unesp fala, observando o sentido e as ideias que elas exprimem. Trouxe o trecho aqui, vamos ver? Os cães são seres incrivelmente sociais, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria, diz o professor da universidade. Mas o inverso também é verdadeiro. Então aqui você observa o quê? Que eles são sociais e são contagiados pelo nosso calor e alegria. Aqui ele fala de coisas boas. Aí quando ele fala do inverso aqui, se é inverso é oposto, não é isso? Oposto da ideia de quê? De oposição. Oposição é um sinônimo de quê? De adversidade. Letra B de bola é a correta. Observe, mas o inverso também é verdadeiro, ou seja, o inverso é o quê? O estresse e a ansiedade são coisas ruins, coisas boas e coisas ruins são palavras opostas. Opostas, oposição. E a resposta correta, adversidade. Gente, finalidade vai geralmente no Unesp aparecer a preposição para mais o verbo no infinitivo. É o que eu chamo dos verbos. Parar, parer e parir. Não existe o verbo parer. Só para você memorizar mesmo. Considere o trecho do quarto parágrafo. Vamos ver? Se o verbo alertar for substituído por avisar, a expressão em destaque deverá ser substituída por. Sempre utilizo este exemplo aqui. Este é o livro que gosto. Esta frase está correta? Você que vai fazer prova de redação também, da Unesp ou outra banca, o que você vai observar? Este é o livro que gosto. Então, será que está correto? Primeiro ponto, aqui eu tenho um pronome relativo. Agora a aula de regência também. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então, quando esse termo que vem depois do pronome relativo, este verbo aqui, exige uma preposição, esta preposição virá para antes do pronome relativo. Ela virá antes do pronome relativo. Então, este é o livro de que gosto. Esta é a maneira correta de escrever, porque o verbo gostar exige a preposição de. Aí eu já te pergunto, pare o vídeo, por que que tem esse para aqui? Responda para mim, por quê? Olha a preposição. O de também é uma preposição. Vamos ver? Se pensarmos nos nossos antepassados, havia momentos, olha aqui, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Havia momentos de vida ou morte para os quais os nossos cães podiam alertar. Se você alerta para o perigo, por exemplo, não é isso? Então, esta preposição aqui está em virtude do verbo alertar. Observe. De vida ou morte para os quais os nossos cães nos podiam alertar. Então, ele está nos alertando para os momentos de vida ou morte. O que vamos fazer? Agora a gente vai tirar o verbo alertar e vamos colocar o verbo avisar. Vamos ver? Havia momentos de vida os quais os nossos cães nos podiam avisar. Se você me avisa em alguma coisa, você me avisa de alguma coisa, em alguma coisa, de alguma coisa de novo ou cujos. Então, ele me avisou no perigo? Não. Em perigo? Não. Ele me avisou do perigo. Então, aqui, a alternativa B está correta. Observe. Os momentos de vida ou morte dos quais os nossos cães nos podiam avisar. Então, ele nos avisa de alguma coisa. Do perigo, dos momentos de vida ou morte. De quem não? Poderia ser de que, observe, havia momentos de vida ou morte de que os nossos cães nos podiam alertar. Gente, quando aparecer aqui os quais, você pode substituir por que, correto?
Estes são os caminhos pelos quais passamos. Este é o caminho por onde passei, por exemplo. Não tem problema, aí você também está usando um outro pronome relativo. Agora, é interessante você observar se tem o que. Você pode substituir por os quais, as quais, o qual ou a qual também. Então, nada de quem. E cujos também não pode ser utilizado. O cujo aqui, ele vai expressar uma ideia de posse e virá em meio a dois substantivos. Outra coisa, você não usa artigo depois do pronome relativo cujo. Este é o menino cujos os pais, não. Cujos pais, correto? Muito interessante isso daqui, a Vunesp está cobrando muito. Lembre-se da frase, este é o livro de que gosto. Vamos marcar a alternativa em que o trecho apresentado foi alterado em concordância com as normas de emprego da vírgula. Você que já é aluno dos nossos cursos, você que assiste às nossas aulas também nos nossos canais, você já sabe. Se tem vírgula, a primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderno é SVC e depois suveca. Que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Suveca é a ordem direta das frases. Nós temos o quê? O sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Vamos ver aqui. Os donos de cães sentem muitas vezes que os animais são bons em captar as suas emoções. Primeira coisa, os donos de cães, sujeito. Qual é o verbo? Sentem, suver. Eles sentem o quê? Que os animais. Então já tem o complemento. Aí eu faço a pergunta, cadê o A do suveca? Olha o A do suveca aqui. Então, quando esse adjunto, esse A aqui, é de adjunto adverbial, ele vem deslocado ou no início da frase, ele virá separado por vírgula. Para a Vunesp, não se preocupe, curta ou longa extensão. Você observa, ela já trouxe aqui com as duas vírgulas. Então, se tem duas vírgulas, ele está intercalado, a alternativa A está correta. Você viu que virou, ao invés de suveca, virou o quê? Suveac. Não pode. Então, é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando ele vem intercalado, virá separado por vírgula. Olha o bizu. Quando aparecer geralmente uma vírgula aqui, você descarta. Se forem duas vírgulas, analise de forma mais profunda. Os cães são seres incrivelmente sociais. Por isso é que são facilmente contagiados. Por isso aqui eu tenho o quê? Uma conjunção coordenativa que vai expressar uma ideia de conclusão. O que fala sobre vírgula e as orações coordenadas? Você vai usar a vírgula antes das adversativas. Vamos colocar aqui as adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Você vai usar também antes das explicativas, das alternativas e também das conclusivas. Mestre, mas e as aditivas? Você vai usar a vírgula antes da aditiva, nem vou colocar no plural, da aditiva e, quando forem sujeitos diferentes. Aí você usa a vírgula antes do e. Se não forem sujeitos diferentes ou uma repetição, você não usa, correto? Os cães são seres incrivelmente sociais, por isso essa vírgula aqui não há necessidade dela. A vírgula antes, sim, porque aqui eu tenho uma conjunção conclusiva. Então, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria. Mas o inverso também é verdadeiro. Também aqui eu já tenho um adjunto adverbial. Ah, mestre, mas também não é um advérbio da inclusão? Sim, exerce a função de adjunto adverbial. Que eu disse ainda há pouco, se ele estiver em meio a duas vírgulas, ok, mas se for só uma, você descarta. Ou duas ou nenhuma, porque ele é de curta extensão, você pode não colocar também. Mas o inverso também é verdadeiro, o que significa que o estresse e a ansiedade do dono também podem afetar o cão. Esta vírgula aqui também está correta, mas a primeira aqui faltou uma vírgula depois do também. Não se sabia ainda, novamente, adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial, ele virá entre duas vírgulas, não pode ser uma. E esta vírgula antes de embora?
Contagiados pelas emoções dos seus cães, embora alguns especialistas acreditem que seja bastante provável. Este embora aqui, você pode usar a vírgula, que fala a regra aqui. Embora eu tenha o quê? Uma oração subordinada adverbial concessiva. Quando essa oração subordinada adverbial ela vem depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo, correto? Então, neste caso aqui, a vírgula você pode usar ou não. E esta vírgula não se sabe ainda se os humanos podem. Eu uso vírgula ou não? Humanos, sujeito. Aqui eu tenho um verbo. Eu separo por vírgula o sujeito do verbo? Não, não pode ter esta vírgula. Em termos de alarme, esta via de dois sentidos é mutuamente vantajosa. O que é mutuamente vantajosa? Esta via de dois sentidos, sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não, porque senão seu nome irá para o SPC. Se não quer SPC, não pode SVC. Companheiros, alunos parceiros aqui dos nossos cursos também. Esta questão está contemplando crase e você vira e fala: ah, mas crase é muito fácil, nem vou resolver. Será? Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la com facilidade. Vamos marcar a alternativa que vai completar de forma correta e na ordem as lacunas abaixo. Gente, tem 3 possibilidades, comece por aquela mais fácil. Até atingirem, ou remonta, ou sabe-se que à medida. E aí? Vou começar por atingirem, vamos ver? Sendo domesticados, sua aparência e seu comportamento se transformaram até atingirem as características dos cães atuais. Eles atingiram, o míssil atingiu a Ucrânia com crase ou a Ucrânia sem crase? Então, até atingirem, ele atingiu o quê? O topo do morro. Então, é verbo transitivo direto. Caro concursando, com verbo transitivo direto, você não usa crase, correto? Já venho aqui e descartei 3 alternativas, então, até atingirem as características. Vou colocar aqui, eu sempre substituo por ato. Até atingirem aos atos, não, até atingirem os atos. Deu os antes de palavras no masculino, nós usaremos as sem crase. Já eliminei 3 alternativas. Então, a primeira eu sei que é com crase, nas 2 últimas, e aqui é com crase ou não a segunda. Sabe-se que, à medida que tem crase, então aqui é a alternativa D, a correta. Sabe-se que, à medida que, aqui eu tenho o quê? Uma locução conjuntiva. Então, quando aparecer uma expressão conjuntiva, uma locução conjuntiva feminina, nós vamos usar crase. Da mesma forma, uma locução adverbial também eu uso crase. Locução adverbial de tempo, por exemplo, eu poderia falar o quê? À noite, à tarde tem crase. À toa, à tona também tem crase. A relação entre cães e humanos remonta. Se remonta, remonta a alguma coisa, mas o A de a pré-história deu A com acento indicativo de crase. Remonta à pré-história, remonta ao ato. Remonta é voltar, levar, nos leva à pré-história, volta à pré-história. A com acento indicativo de crase, letra D de docinho está correta.